Nós estamos aqui. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Cláudio não estava conseguindo ouvir. Nós aqui falando de ti, Cláudio. Vê como é que é esse negócio aí, ó. A gente falando de ti, você não conseguia ouvir a gente. Não, a gente só está aqui, a gente dá boa noite. Uma boa noite a todos. Estamos presentes aqui novamente. Vou ativar o mudo aqui. Prazerzão em revê-los aí novamente, quem está. O restante do pessoal vai chegando na sequência. Deixa eu ver aqui, cadê o chat? Espero que estejam bem, as notas ainda não saíram, mas vão sair. Deixa eu bater aqui uma selfie para a gente mandar lá para postar depois no Instagram, né? Ver se a gente consegue aparecer com a... Não aparece aqui. Nossa, que coisa. Depois a gente bate alguma coisa. E aí, por enquanto, todo mundo certo? Tudo bem? Vamos começar aí segunda semana. Espero que a barra de tarefa do Ava de vocês lá já esteja em 1000% essa semana. Conto com vocês, né, para a gente fazer com que ela aconteça e vá bem ao nosso agrado. Semana 2, vamos falar aí de várias questões. Temos pipa para falar, temos Kahoot para fazer. E vamos continuar aí na teoria da organização, né? Teoria da administração aí para todos. E vamos começar já nessa segunda chamadinha. Vamos falar de abordagem da teoria neoclássica da administração. Se vocês não estiverem me ouvindo aí, já dão um toque, beleza? Fala, meu grande amigo, fala, minha grande amiga, tudo certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem neoclássica. Esse vídeo tende a ser rápido porque a gente vai falar basicamente dos aspectos que dão vida à abordagem neoclássica, porque as características da abordagem neoclássica você sabe muito bem, ou vai saber muito bem, né? Não sei qual é a ordem do seu estudo aqui no canal, mas porque a gente tem o desenho todo da administração contemporânea, dos processos, de planejamento, organização, direção e controle, eles estão alicerçados na abordagem neoclássica, na teoria neoclássica de Peter Drucker. Então, assim, basicamente, quando aparece na prova o estudo da abordagem da teoria neoclássica, é aquilo tudo que a gente fala nos conceitos iniciais, no enfoque processual, no enfoque funcional. Então, aqui, basicamente, é só para que eu posicione ela dentro das abordagens, tá bom? Então, em 1950, o que acontece é que nasce aí uma abordagem que pega a teoria clássica, como o próprio nome diz, neo de novo, e bota um novo figurino nessa estrutura, transformando o processo administrativo que anteriormente era previsão, organização, comando, coordenação e controle, em planejamento, organização, direção e controle. Perceba que a expressão direção abarca em si o que nós chamamos de funções essencialmente humanas do comportamento organizacional, como motivação, liderança e comunicação. Certo? Então, a preocupação da abordagem neoclássica com as pessoas, ela passa a fazer parte, algo que não ocorria com tanta frequência na abordagem clássica, na teoria clássica. Certo? Importante ainda é você verificar esses princípios universais, esses princípios basilares que continuam operando, certo? Além disso,
a gente passa a ter uma visão mais de que o universo importa dentro da organização. Esse processo administrativo, que anteriormente ele era mais estanque, mais fechado, ele passa a ser mais aberto, mais prepositivo, ele passa a ter maior influência no comportamento das pessoas e, principalmente, pessoal, essa visão de que o processo administrativo ele é flexível e autoajustável, ele se ajusta dentro do âmbito organizacional. Ele não é um simples elemento fixo, estanque, como a teoria clássica propunha. Aqui na teoria neoclássica você vai ter uma visão mais de ajustamento, flexibilidade, continuidade, interatividade com o meio, como a gente fala lá nos conceitos iniciais, certo? Então a abordagem neoclássica vai se basear. Importante você perceber que ocorre sim uma reafirmação dos postulados clássicos como elementos de autoridade, de divisão do trabalho, de responsabilidade, de foco nas equipes, de incentivo à produtividade. Esses postulados clássicos funcionam, ênfase nos objetivos, mas a gente vai ter o que a gente chama de ecletismo. O que é ecletismo, né, pessoal? Uma pessoa eclética é uma pessoa que gosta de diferentes coisas. Então, o ecletismo nada mais é do que a influência de múltiplas teorias, certo? A teoria neoclássica, no fundo, dentro da abordagem neoclássica, ela é um compilado do que existia, né, naquela época, na década de 50, e depois ela passa por seus reajustes. Ela é um compilado e vai abraçando, com o passar do tempo, diversas outras teorias. Então, a teoria neoclássica é uma teoria contemporânea em virtude disso, em virtude dessa flexibilidade que ela tem de abraçar as novas teorias com o passar dos anos. Os seus princípios básicos ficam, claro, quase que os mesmos. A divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia e a amplitude de controle e amplitude de administração, certo? Então, basicamente, quando a gente fala de teoria neoclássica, quando a gente fala de abordagem neoclássica da administração, a gente fala que a teoria clássica veste um figurino mais moderno, bota uma roupa mais apresentável para os dias de hoje, mas também segue essa noção mais clássica, esse foco tanto na prática como tinha anteriormente. Não deixa de ser como se fosse a mesma pessoa, mas com figurino mais famoso, mais novo. O que altera, claro, é o processo administrativo que a gente tanto estuda aqui no canal, as playlists de conceitos iniciais, planejamento, organização, motivação, liderança, comunicação e controle, estão todas balizadas nessa teoria neoclássica, que é, obviamente, a teoria mais moderna que a gente tem de administração para fins, obviamente, de concurso público. Tá bom? Um grande abraço. Continua comigo. Próxima aula a gente vai falar das duas teorias dentro da abordagem estruturalista e da teoria da burocracia, que é fundamental para a sua prova. Até mais. Tchau, tchau. Então, o Marco Ferrari falou um pouco a respeito do que a gente vai ter hoje, falando aí de teorias da teoria neoclássica, né, que é uma das partes que a gente vai estar atuando hoje. E então, né, eu ia fazer um Kahoot agora, mas pode ser um pouco mais à frente. Então, falando de teoria neoclássica, né, o que ele explicou ali para a gente, vamos esmiuçar um pouco aqui, né, para falar um pouco mais a respeito. A neoclássica, basicamente, é pegar a estrutura clássica que foi desenvolvida ali por Taylor, Fayol, Ford, que a gente viu na primeira aula do semestre, na primeira aula deste módulo. Então, ela pega e dá, como o Marcos fala ali, o Marcos Ferrari fala, dá uma nova roupagem. Que roupagem é essa? Ela trabalha nessa questão da departamentalização da estrutura da organização formal. Então, assim, Taylor e Fayol começaram a organizar questões de processo, questões de desenvolvimento da organização, e a parte neoclássica ela vai trabalhar nessas questões de desenvolver as áreas e departamentalizar melhor essas estruturas. Então, como vocês podem ver aí no primeiro slide, ela desmembrou em alguns modelos a questão do organograma, né? Um deles ali é o funcional, né, que demonstra as atividades da empresa agrupadas de acordo com as suas funções. Então, a gente tem presidente,
o assessor do presidente, o RH, que fica de staff do presidente, e aí áreas de planejamento, produção e finanças, e as suas outras áreas de staff dentro de cada segmento do organograma. Segundo, por exemplo, a questão geográfica, né, ou territorial, como ele fala ali. Então, a gente tem os vários setores, né, como staff do presidente, como áreas fim, e as outras filiais, enfim, de áreas distintas, com um espaço distinto dentro do organograma, né? Como vocês podem ver, região norte, nordeste, sul, sudeste, com áreas distintas. Outra departamentalização é por grupo de clientes, né? Por exemplo, uma área aí varejista, como essa está falando ali, ou que vende para grandes redes, enfim. Então, o presidente ele atua com grandes comércios, que pode ter a descentralização ali, varejos, serviços e rede hoteleira. Outra forma de falar na questão da departamentalização aí é a por produtos. Talvez até alguma empresa de vocês aí pode trabalhar dessa forma, né? Pegar, por exemplo, das áreas horizontais ali que estão de staff o presidente, né? Comercial, RH, compras, finanças, a gente divide em um outro braço do organograma de instrumentos de qualidade de ferramentas industriais, onde elas atuam cada qual de forma distinta, respondendo e também recebendo inputs dessas áreas afim, né? Porque elas demonstram a questão das atividades da empresa, agrupadas por grupo, linha de produtos, e muito utilizadas em grandes empresas com diversas linhas de produto, e requer profissionais com perfis de liderança e especialistas. Então, uma das empresas que eu trabalhei, a gente tinha isso dentro do organograma, né? Onde era a fábrica 1 que atuava com um tipo de produto, fábrica 2 com outro tipo de produto, outro tipo de cliente, fábrica 3 que trabalhava com outro tipo de produto, outro tipo de cliente, dentro do mesmo segmento. Então, as áreas como comercial, RH, compras, finanças, pesquisa e desenvolvimento, marketing, responsabilidade social, responsabilidade institucional, sustentabilidade, ficavam de staff nessas ações. Outra é a questão de estrutura de organização matricial, que ela é focada na questão de projetos, né? Então, todas as áreas, elas atuam em parceria com os gerentes dos projetos, independente de quantos projetos tenham, todas essas supervisões aí, eles vão trabalhar em apoiar as questões dos projetos fim. Geralmente, ela é voltada para empresas aí que trabalham com desenvolvimento de marketing, engenharia, pesquisa, empresas de TI, onde as pessoas não ficam geralmente alocadas em uma área, mas sim em um projeto. Então, elas atuam X período num projeto, passa esse projeto, termina-se esse projeto, ela é alocada em outro projeto, com pessoas diferentes, todos dentro da mesma estrutura da organização, porém em projetos distintos, né? Então, falando da teoria da administração, ela é baseada, né, ciência e teoria da administração da escola, do processo administrativo das demais escolas, ou seja, ela engloba, como vocês podem ver aí nesse slide, não foi o Deltan que fez, né, mas está lá no livro, é que a escola neoclássica ela recebe contribuições de todas as outras escolas, né, desde conceitos matemáticos, sistemas sociais de cooperação, teoria comportamental administrativa, comunicação, sistemas, reengenharia. Então, todas elas acabam aportando e auxiliando no desenvolvimento dessa teoria. Então, ela, como a gente viu no vídeo há pouco, ela nada mais é que o desenvolvimento da própria teoria clássica de administração para a melhoria dos processos internos. E aqui a gente vai falar um desses grandes pensadores, a gente já falou a respeito dele, já conversamos a respeito do Drucker, e aí ele vai falar um pouco mais o que é a respeito da teoria da administração. All the management books and management magazines are full of advice how to manage other people. And yet you cannot hope to get performance out of other people unless you make yourself fully effective.
executives in any organization, large or small, governmental, business, non-profit, all of them, need to be seen as addressing themselves and working themselves on the key challenges. And so the next step in being an effective executive is to think through. So with an enormous list of 40 people, 40 things, and nobody can do more than one or two at a time. And so an effective executive sets priorities and sticks to them. And perhaps the final thing to say about your personal effectiveness is organize your self-development. I learned this many years ago from some of the most effective executives I worked with. And again, it's all, this is pretty old. Once a year, I sit down, push everything else aside for 2 weeks. I'll do it again this coming August. And I sit down and look at the last year. So spend time on people decisions. We know how to make them. One looks at the assignment before one looks at people. And one looks at the performance of a number of people. And this is particularly important in the family company. And in every country, there are 20 family companies for one that is publicly owned. Only they don't make the headlines, so the outsider always knows the big companies in Brazil or in the US or in Argentina, and it doesn't know the smaller and still mostly family-run companies. And family companies come to grief because they run the business for the family, and the family company, the family has to be run for the business. And so it is cheaper to pay that incompetent nephew of your wife not to come to work than to give him a job. And that's a very important thing to know for the executive in family companies. He has to forget that this person is family. He has to look at the assignment and at the strengths of people and match the two. And then it becomes not necessarily irrelevant, but of secondary importance that this person is family and this one is not. The job comes first, or the family company won't survive. And to be an effective executive in an organization, you have to learn to be able to play two different roles. There's a great deal of talk today, maybe yesterday is already over the hump, about our moving out of the command and control organization. Yes and no. The more knowledge workers you have in your organization, the less you can command. Então, o Drucker, como vocês podem ver, já está bem velhinho, né? Aí nesse vídeo, e o vídeo já é velhinho. Então, ele fala muito dessa questão de departamentalizar, cuidar das empresas familiares, especialmente, né? E que cada pessoa precisa ter a sua função específica para desempenhar melhor o seu papel. Então, dentro da teoria que a gente está
está verificando, é interessantíssimo a gente entender que cada pessoa, assim como a gente viu na primeira semana, e a gente tem visto em diversos momentos, como falamos em liderança, falamos em comunicação, falamos no desenvolvimento das pessoas, dentro desta teoria a gente acaba por verificar que colocar as pessoas certas nas funções certas, a gente tem sempre o melhor resultado. Então, a teoria neoclássica que a gente tem falado, e como o Drucker falou no vídeo, ela coloca e explicita que todos os anos são necessárias reuniões de análise para verificar o que deu certo no passado, que a gente pode continuar replicando ou aprimorando, verificar aqueles pontos que não saíram muito bem, que precisam ser melhorados, refazer o planejamento para que o próximo ano a gente tenha um desempenho melhor aí nas funções. E, continuando, né, como a gente tem falado, a departamentalização denota demarcar uma área, divisão ou segmento distinto da empresa. Assim como qualquer empresa que vocês atuam hoje, vocês sabem que existe na hierarquia o espaço para cada pessoa atualizar, né? Atualizar, fazer seus trabalhos, desempenhar suas funções. E dentro de cada empresa tem o administrador, presidente, CEO, enfim, as pessoas que estão à frente, e os gerentes de cada área que desdobra, né, o planejamento e a estratégia para obtenção do resultado. Aqui a gente vai mostrar só alguns modelos, né? Por exemplo, o modelo funcional. Ele agrupa as atividades. Então, dentro do organograma da empresa, você vai ter presidente e as áreas funcionais. Como a gente mostrou no outro, a questão de territorial, geográfica, que vai utilizar dentro do organograma os locais onde estão inseridos os sites. Se, por exemplo, você tem um site em Joinville, um site eu digo, não é o site da internet, é o site da empresa, o local da empresa, né? Se você tem uma empresa em Joinville, outra em São Paulo, outra em Porto Alegre, outra no México, outra em Spišská Nova Ves, lá na Eslováquia, outra lá na China, você pode ter um organograma colocando essas empresas sob o olhar em foco de cada qual departamento. Ou, geralmente, né, questão de vendas ou produção que você pode utilizar lá dentro. Por grupo de clientes, né, que a gente pode ter clientes diferentes sendo atendidos pela mesma indústria. Por exemplo, uma empresa que produz eletrodomésticos, mas também produz equipamentos para cozinha industrial, que são diferentes dos equipamentos que são produzidos para demanda de linha branca. Então, esta empresa provavelmente vai ter 2 segmentos distintos dentro do seu organograma para fazer esse atendimento. Como a gente viu na aula anterior, a GE, por exemplo, que tem linha médica, tem linha lar, tem linha elétrica, tem linha de comunicação, tem uma infinidade de linha metal-mecânica, motor, né, de aviões, inclusive, turbinas, e outros departamentos, então elas podem segmentar. Por produto, né, o próprio nome já diz, né, você agrupa o seu organograma, os departamentos conforme as questões de produto que você está utilizando, e por linhas, unidades estratégicas de negócio, né, de áreas diferentes dentro da mesma empresa, são estabelecidas como unidades para assegurar determinados produtos, linhas de produtos, sejam produzidos ou dirigidos, enfim. É basicamente aquela matricial que a gente viu. Alguma pergunta? Eu só estou falando aqui, não pergunto nada para vocês, né? Vou correndo. Uma pergunta sobre teoria neoclássica? Estão todos vivinhos? Deixa eu dar o play aqui, então. Então, já que vocês estão acordados e não estão a fim de dormir, nós vamos dar o play nesse aqui. Com musiquinha ou sem musiquinha?
Então, vocês já entraram na última semana, já sabem como entrar, né? Mas não me custa colocar aqui o link para vocês. Digita o PIN. Vamos ver se todo mundo consegue hoje. No outra aula ficou pro final, a galera não conseguiu entrar, aí ficaram tristes comigo. Vamos ver se hoje a gente consegue fazer com que todos participem. Só um hoje. 2. Quero saber quem é que leva hoje. Basicamente uma revisão do que a gente viu até agora.